Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mulheres do Crime e hoje eu vou trazer outra entrevista. Como vocês sabem, se vocês acompanham mais o podcast, se você é do tipo que não perde nenhum episódio, a primeira entrevista que eu fiz aqui foi com a Sandra Di, que é uma advogada especialista em tráfico humano. Ela veio conversar aqui com a gente e hoje eu vim trazer a Karen, que tem enfrentado uma situação extremamente difícil nos últimos 2 anos, dois anos e meio, né? E ela vai compartilhar aqui a história dela. Vocês sabem que eu sempre peço para vocês comentarem aqui na caixinha do Spotify, ou se você ouve a gente pelo YouTube, no YouTube. E mais do que nunca eu peço para vocês comentarem, para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e transmitir mais esse conteúdo para outras pessoas. Então, comenta, nem que seja um emoji, tá? Nem que seja um emoji. Compartilha também com quem você acha que vai se interessar por esse podcast. E ao longo do episódio vou dar outras sugestões para vocês poderem ajudar. Então, Karen, muito obrigada por ter topado e também pela confiança, como eu disse anteriormente na nossa conversa antes de começar a gravar. Antes da gente começar, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sobre você, antes da gente entrar nessa história. Joia, vamos lá. Eu sou a Karen, mãe do Adam, um menino de 6 anos hoje, que foi sequestrado há 2 anos e meio pelo genitor, né? E eu vivo essa luta 2 anos e meio para ter o meu filho de volta. E ele foi parar do outro lado do mundo, né? Então, eu falo que eu perdi a minha identidade, a Karen Aranha. Hoje eu sou conhecida como a mãe do Adam, a mãe do menino. As pessoas me reconhecem na rua. Hoje mesmo peguei o Uber, me reconheceu. Então, assim, a minha história é a luta pelo meu filho. Lutar para trazer o Adam de volta. É uma luta com 2 países que eu tenho que travar, não só o Brasil, mas o Egito também. São 2 processos, advogado, é um corpo de advogados muito grande que cuida do caso. Uhum. E essa é a Karen, uma mãe que só quer ser mãe do seu próprio filho. E também 2 leis diferentes, né? Completamente Porque diferente. funciona aqui no Brasil definitivamente não é a mesma coisa do Egito, e eu acredito que esse seja outro grande empecilho para que aconteça essa reunião. Sim, é um embate bem grande, né? A gente pegar tudo que a gente conquistou aqui no Brasil, né? Os meus advogados brasileiros conquistaram aqui de decisões favoráveis, e os meus advogados no Egito lá têm que fazer valer essas decisões, né? É claro que agora já está envolvendo o governo, né? Então, para o maior número de pessoas aí que vê, que puder compartilhar, que puder me seguir, que puder dar uma força, a gente precisa fazer o quê? Uma comoção nacional, porque assim acaba pressionando o governo brasileiro a negociar com o governo egípcio, né? Sim. Quem deu o primeiro passo foi a nossa ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, que falou diretamente com o representante do Egito, da ONU, né? Sobre a questão do Adam. Então, foi dado, sim, o primeiro passo. Agora eu vou para o Egito na semana que vem, e aí eu vou ter noção do que está acontecendo lá também. Sim. Né? Até porque eu tenho uma dificuldade da língua, eu não falo fluente árabe, mas eu entendo bem, e é isso. Aí tem que conversar com a embaixada, vamos ver o que a embaixada tem para poder ajudar dessa vez, né? Além do tradutor. Sim. É complicado. Não, imagino totalmente, né? Só lembrando, pessoal, eu tô gravando esse episódio no dia 13 de março, provavelmente ele vai ser publicado no dia 25. De repente, se rolar alguma notícia, eu insiro um áudio. Esperamos que sim, né? Vamos torcer que sim. Mas, assim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é como que essa história começou? Como que você conheceu o genitor, porque não dá para chamar de pai. Não dá. Como que aconteceu, assim, o começo mesmo, se... porque eu já contei várias histórias aqui em que muitas vezes no começo de um relacionamento parece tudo perfeito e depois de muito tempo você vai percebendo certas atitudes diferentes que você não percebeu naquela época e, enfim, você vai que nem realmente descobrindo quem realmente era aquela pessoa. Como que começou? Bom, eu conheci ele através do Instagram, né? A gente começou a se falar, ainda por Google Tradutor, porque eu não tinha nem noção de inglês, nem de árabe. Claro, ele se mostra o príncipe encantado, né?
Eu lembro que eu defendia ele, que, nossa, era o meu Habib, né? Então, no começo é tudo um encanto, é tudo encantador, o cara fala o que você quer escutar, faz o que você quer. Fui para o Egito, ele foi extremamente encantador, extremamente atencioso, amoroso, né? E por trás disso eu era só um passaporte, né? Eu era só um documento sem ter noção. Eu fui sem ter noção. Aí as pessoas às vezes falam, nossa, mas você com 36 anos sem noção? Sim, sem noção de nada, né? Eu fui, me arrisquei e aconteceu tudo isso. Então, o que eu sempre falo, o que eu sempre alerto, é para que, no mínimo, você fale a língua deles, ou fale o inglês, ou aprenda mais sobre a cultura, né? Eu fui sem saber nada, aí acabei me apaixonando, trazendo ele para o Brasil. Então, a nossa história começou, né, a ser mais real no Brasil, e depois, então, que eu engravidei, que o Adam nasceu, aí ele virou. Aí era outra pessoa, era outro gene bosta, né? Só falando assim, desculpa o palavreado, né? Porque não tenho o que falar. E eu sofri violência doméstica, foram 3. Eu só denunciei na terceira. Eu errei muito. Achei que depois veio a pandemia, aí se fica sem dinheiro, fui mandado embora, ele foi mandado embora. O que que nós vamos fazer da vida, né? Ah, fui eu trabalhar, né? Em vez de falar para ele que ele deveria ir, fui eu trabalhar. Ele colocou isso na minha cabeça e eu ainda era apaixonada, mesmo com tudo aquilo, você ainda, né? Eu perdi